Boa tarde pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Se você gosta do meu canal, do meu trabalho, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, elogia, critica, vale tudo, quase tudo. Pessoal, olha só, eu estava fazendo as minhas pesquisas aqui sobre história, constituições, formação dos estados nacionais. E fazia tempo que eu queria estudar aí sobre os pais fundadores da América do Norte, os chamados Founding Fathers, os pais fundadores, né? Founding Fathers, mais ou menos a pronúncia é assim. E nessas pesquisas eu achei algumas coisas interessantes, como que o norte-americano, em linhas gerais, ele preservou a sua memória histórica. Tanto que a Constituição norte-americana, que tem, salvo engano, 7 artigos, ela é a mesma de 1776, 4 de julho de 1776, data da Independence Day, o dia da independência, o 4 de julho, quando os Estados Unidos aí se emanciparam da sua metrópole, da coroa inglesa, que era naquela época a metrópole. Olha só, os pais fundadores, nós aqui no Brasil tivemos um pai fundador também, que é o José Bonifácio. Ele se assemelha em alguns aspectos na intelectualidade, na cultura, na genialidade, na importância histórica que teve para a independência brasileira, a mesma importância que teve os pais fundadores, os Founding Fathers norte-americanos. O que se nota? O americano ele preservou muito mais a sua cultura, a sua memória histórica. Quem que eram os Founding Fathers? Os Founding Fathers eram os pais fundadores, George Washington, que acabou sendo o primeiro presidente, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, John Adams. Tem mais um famoso, tem um outro Adams que era irmão ou primo do John Adams, junto com Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington. Todos eles eram os Founding Fathers, os pais fundadores da América, que em 4 de julho de 1776, no Congresso da Filadélfia, declararam a independência das 13 colônias americanas contra a coroa inglesa. Os fatores que antecederam a Guerra dos 7 Anos, que acabou onerando os ingleses e eles foram cobrar essa dívida dos colonos americanos, as leis, que é o chamado aquartelamento, as leis do chá, as leis do selo, as leis do açúcar, tudo isso era sobretaxa de impostos que recaíam sobre os colonos americanos. Eles, revoltados lá das 13 colônias, nomearam aí por uma série de razões esses grandes proprietários de terra também, ricos, que eram os pais fundadores, os Founding Fathers, e eles se reuniram e declararam a independência da coroa inglesa, devido sobretudo ao aquartelamento, que é essa cobrança de impostos para pagar os custos da guerra da Inglaterra, a Guerra dos 7 Anos, juntamente com as leis do selo, que eram impostos sobre tudo, todas as mensagens, as cartas que circulavam ali nos Estados Unidos. Tinha o selo inglês, que era cobrado impostos, era muito dinheiro que foi arrecadado com isso. As leis do açúcar, as leis intoleráveis, tudo isso foi descontentando os colonos norte-americanos, que em 4 de julho de 1776, através dos Founding Fathers, os pais fundadores, erigiram aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos, o 4 de julho, a Bill of Rights, né, a Declaração de Direitos, constando em apenas 7 artigos, e pouquíssimas coisas se mudou desde lá. Uma das principais reivindicações dos Founding Fathers era quanto à liberdade, a total. Se tem uma coisa que os norte-americanos são mestres, é em defender a sua liberdade, né? A estátua da liberdade, ela tem a ver também com essa Bill of Rights, com essa declaração de direitos, feita em 4 de julho pelos Founding Fathers, os pais fundadores da América. Olha só que interessante.
Essa declaração de independência, que vem antes da Revolução Francesa, que foi inspirada no movimento iluminista, cujo tripé era igualdade, liberdade e fraternidade, esse movimento iluminista ele inspirou os Founding Fathers, os pais fundadores. Por quê? Ele colocou como central a ideia da liberdade, né, da total liberdade. Aquela época, aquele século XVIII foi fundamental entender o iluminismo. Já tinha movimentos emancipacionistas na América muito tímidos. Aqui você teve posteriormente o Tiradentes, que não era bem, né? O Tiradentes é mais complexo, a gente pode fazer uma videoaula, até eu já fiz alguns vídeos sobre ele também explicando, tem algumas particularidades, né? O Tiradentes não era um movimento abolicionista, queria a independência de Minas Gerais, não do Brasil, era um movimento elitista e tal, tudo isso. Os Founding Fathers também era um movimento da elite, porque eram grandes proprietários, eram homens muito ricos, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, George Washington, que se tornou o primeiro presidente, John Adams, Benjamin Franklin, eram os pais fundadores. Aqui nós tivemos o Bonifácio, José de Bonifácio, o nosso pai fundador, mas eles preservam a memória histórica. Tanto que a Constituição só teve uma na América do Norte, a Bill of Rights, feita lá em julho de 1776. Poucas mudanças teve, poucas emendas, pouquíssimas, quase nada, entendeu? Salvo engano. Aqui você já mudou 7, 8 vezes a Constituição, cada uma revogando a anterior. Não tem continuidade histórica, não tem constância e durabilidade. O que ocorre então? Todo esse contexto, veja bem, a independência norte-americana ela foi diferente da nossa, muito diferente da nossa independência, muito. Tão diferente quanto a bandeira do Brasil com a bandeira da Bélgica. É a mesma diferença. Por quê? Lá nos Estados Unidos, claro, você teve toda aquela questão dos calvinistas, dos puritanos. Os que formaram a América do Norte eram perseguidos políticos e religiosos lá da época da guerra de religiões, das perseguições religiosas e tal, dos conflitos do rei lá com a burguesia nascente, né? O absolutismo inglês, os católicos contra os protestantes, tudo isso formou a América no começo, ainda como colônia da Inglaterra. Aí você tem o seguinte, lá você teve um movimento interno dos Estados Unidos devido às leis intoleráveis, às leis do selo, a lei do chá e as leis do açúcar, que sobretaxavam os colonos norte-americanos. Depois o aquartelamento, que tem a ver com a Guerra dos 7 Anos, França e Inglaterra, vencida pela Inglaterra, mas os custos foram muito altos e eles, para cobrir esses custos, cobraram dos colonos norte-americanos. Isso foi um dos motivos das independências, um dos maiores motivos, além dessas leis do açúcar, do chá e do selo, que também sobretaxavam a América. As 13 colônias. Os Estados Unidos nasceu através das 13 colônias na costa marítima. Os Estados Unidos eram um país escravocrata até quase 100 anos depois, 1861, você tem a secessão, a Guerra de Secessão, o sul escravista contra o norte, trabalho livre, né? Você vai ter aí 4 anos de Guerra de Secessão, morreu um monte de gente, foi uma tragédia norte-americana, uma guerra interna, mas você vai ter a Declaração dos Direitos, Bill of Rights, declarados pelos Founding Fathers, lá em 4 de julho de 76, na Filadélfia, George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Franklin, Benjamin Franklin, todo esse povo aí eram os pais fundadores. Nós temos um pai fundador, que é o José Bonifácio. Agora eu pergunto, quem que conhece a história do José Bonifácio? O José Bonifácio é semelhante a um Benjamin Franklin, é semelhante a um George Washington, a um Thomas Jefferson, a um John Adams, a um Abraham Lincoln. Ele é semelhante a um pai fundador. Agora, nós não preservamos a história, não há continuidade. Quantos dos nossos alunos conhecem o nosso pai fundador, que foi aí o
um grande interlocutor na independência. Quantos conhecem? Então tem toda essa questão aí para a gente ver. Fica a dica, pessoal, estudar a Bill of Rights, a Declaração de Direitos, o ideal de liberdade, de liberalismo. Os Estados Unidos ele não é o berço do liberalismo, porque a Inglaterra, o berço do liberalismo é a Inglaterra e a França em certo sentido, mas os Estados Unidos ele potencializou a ideia de liberdade, de liberalismo, erigida lá na Revolução Francesa, lá no Iluminismo, principalmente no Iluminismo, porque a emancipação norte-americana, a independência norte-americana, ela é anterior à Revolução Francesa, que foi de inspiração iluminista também. Os Estados Unidos levaram muito a sério a ideia de liberdade. Não há país tão livre, principalmente para empreender, para o empreendedorismo econômico, como os Estados Unidos. E nós tivemos um pai fundador, que é o José Bonifácio, mas que praticamente aí é esquecido. Beleza, pessoal? Fica a dica, hein? Bill of Rights, Founding Fathers, os pais fundadores da América, Iluminismo, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, John Adams, todo esse povo aí são os pais fundadores da América.